Olá pessoal, nesse vídeo faremos um resumo a respeito das organelas celulares. As organelas celulares são como pequenos órgãos que realizam as atividades celulares essenciais para o funcionamento das células. Essas estruturas são compostas por membranas internas, com formas e funções diferentes. São exemplos de organelas celulares o núcleo, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomo, peroxissomo, cloroplasto e vacúolo. O núcleo é a organela mais destacada em uma célula eucariótica. Ele é envolvido por duas membranas, denominadas envelope nuclear. Esse envelope separa o conteúdo do citoplasma do interior da organela. No interior do núcleo, observa-se cromossomos e o nucleolo, e é no nucleolo que as subunidades ribossomais são formadas. O núcleo apresenta duas funções principais: o controle das atividades que ocorrem na célula e o armazenamento da informação genética. É importante considerar, no entanto, que o material genético é observado também no interior das mitocôndrias e dos plastídeos. As mitocôndrias são organelas compostas por membrana dupla, sendo uma externa e outra interna, que apresenta muitas dobras, as chamadas cristas mitocondriais. São organelas especiais, com capacidade de se reproduzir, já que contêm moléculas de DNA circular, assim como as bactérias. As mitocôndrias se relacionam com a produção de energia pela célula, sendo onde ocorre o processo de respiração celular. A quantidade de mitocôndrias em uma célula está relacionada com o metabolismo energético dessa célula, sendo observada a maior quantidade delas em células que consomem muita energia, como as células musculares. Os lisossomos são organelas de formato irregular, sendo geralmente esféricos. Sua função é digerir moléculas orgânicas, como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. As moléculas que serão digeridas são englobadas por endocitose e entram na célula envolvidas em vesículas, formadas a partir da membrana chamadas endossomas. No interior dos lisossomos existem enzimas digestivas, e essas enzimas favorecem a aceleração da quebra de moléculas, transformando-as em pequenas porções que serão aproveitadas no citosol da célula. O retículo endoplasmático é constituído por membranas dobradas, similares a sacos achatados. Existem dois retículos, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. No retículo endoplasmático rugoso, existem ribossomos anexados à membrana, o que dá um aspecto granuloso. Esses ribossomos atuam sintetizando proteínas que são liberadas no interior ou na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Além disso, sua membrana é contínua com a membrana externa do núcleo, e isso facilita a comunicação entre eles. O retículo endoplasmático liso, diferentemente do rugoso, não apresenta ribossomos aderidos à sua membrana. Ele está relacionado com diversos processos, dependendo do tipo de célula, por exemplo, com síntese de lipídios, metabolismo de carboidratos e processos de desintoxicação. O complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi ou ainda aparelho de Golgi, participa da secreção celular, modificando, armazenando e exportando proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Além disso, ele produz vesículas, que brotam e se soltam, originando os lisossomos primários. O complexo golgiense é uma organela formada por várias vesículas achatadas e distribuídas umas sobre as outras. O peroxissomo, organela esférica delimitada por membrana simples, é responsável por oxidar substratos orgânicos. Nessa reação, ele produz o peróxido de hidrogênio, por isso o nome da organela. Eles encontram-se, em sua maior parte, nas células dos rins e do fígado. Lá, neutralizam os efeitos tóxicos de substâncias consumidas, como por exemplo o álcool. Além disso, participam da produção de sais biliares.
Os cloroplastos são organelas que ocorrem apenas nas células vegetais e algas e são ricas em clorofila, um pigmento de coloração verde. Elas estão relacionadas com o processo de fotossíntese e nas plantas são encontradas principalmente nas folhas. Assim como a mitocôndria, os cloroplastos são envolvidos por duas membranas. O seu interior é relativamente complexo e nele é possível perceber a presença de um sistema de membranas em forma de sacos achatados, denominados tilacoides. O espaço interno de um cloroplasto é chamado de estroma e nele há DNA do cloroplasto e ribossomos, assim como observado em mitocôndrias. Os vacúolos são estruturas celulares envolvidas por membrana, muito comuns em plantas e presentes também em protozoários e animais. Eles têm diferentes funções, como regular o pH, controlar a entrada e saída da água por osmorregulação, armazenar substâncias, fazer a digestão e excretar os resíduos. Os ribossomos são estruturas formadas por mais de 50 tipos de proteínas e várias moléculas de RNA. Pelo fato de não possuírem membranas, alguns autores não os consideram organelas. Outros, no entanto, os consideram organelas celulares não membranosas. Os ribossomos presentes em células eucarióticas e procarióticas realizam a mesma função, a síntese de proteínas. E por hoje é isso. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva para ajudar o canal a ganhar relevância. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.